Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Aprendo Biologia com Newton Mello. E na nossa aula de hoje nós vamos falar de cladística. Cladística ou sistemática filogenética, que é um sistema de classificação dos seres vivos de acordo com a relação de parentesco evolutivo entre essas espécies. Essa relação é representada graficamente através de um cladograma, ou árvore filogenética, que você observa na imagem. Para a gente entender melhor a cladística, é importante termos esses dois conceitos em mente, anagênese e cladogênese. Resumidamente, anagênese são todas as mudanças que uma espécie sofre ao longo do tempo. Mas, para que esse grupo possa sofrer essas mudanças com o passar do tempo, cladogêneses são necessárias. O que vem a ser cladogênese? Clado quer dizer ramo. Cada vez que uma espécie forma duas ou mais espécies novas, através de um processo chamado especiação, disse que houve uma cladogênese. É o que você observa nesse gráfico, onde uma espécie ancestral X sofreu anagênese, ou seja, mudanças com o passar do tempo, formando espécies atuais, as espécies A, B, C e D. Mas para que essas espécies atuais tivessem surgido, cladogêneses foram necessárias, ou seja, ramificações. Cada ramo é uma cladogênese. Nesse caso, foram 3 cladogêneses necessárias para o surgimento dessas 4 novas espécies. Um cladograma ele pode ser representado de 2 formas, é o que você observa na imagem. O cladograma da esquerda, as linhas evolutivas estão na diagonal. Já no cladograma da direita, essas linhas evolutivas elas estão paralelas umas às outras. Porém, os 2 cladogramas são exatamente iguais, ou seja, têm a mesma representatividade, eles se equivalem. Um cladograma tem 2 extremidades. Uma extremidade ramificada, onde eu vou encontrar as espécies atuais, e na outra extremidade, que eu chamo de raiz, eu vou ter a espécie ancestral, uma espécie já extinta, mas que deu origem às espécies atuais. Posso assim dizer que A, B e C têm um ancestral em comum. Num cladograma, o tempo ele vem de baixo para cima. Veja que durante a evolução de espécies, novidades evolutivas vão surgindo. Cada novidade que aparece no processo evolutivo de um grupo, eu chamo de apomorfia. Essa novidade, se ela for compartilhada por vários grupos, eu vou chamar de sinapomorfia. Mas se essa novidade é exclusiva só de um grupo, essa apomorfia será do tipo autapomorfia, como nós veremos nos slides a seguir. Nesse cladograma em questão, você vê uma espécie ancestral, que é esse grupo externo, né? E as espécies atuais que surgiram dessa espécie ancestral, as espécies A, B e C, ou táxons A, B e C. Veja então que a novidade inicial foi o surgimento de antenas. Então foi a primeira novidade evolutiva, que não é compartilhada só pelo ancestral de A, mas também B e C. Como antenas está presente nos 3 táxons, ela é uma novidade do tipo sinapomorfia. Mas veja que só tem antena o grupo que veio após o surgimento dessa novidade. Ou seja, o grupo ancestral não tem antena. Agora, uma segunda novidade aparece, que são dedos nas patas dos animais. Todos têm dedos nas patas? Não. Dedos nas patas surge a partir do ancestral comum de B e C. Portanto, dedos nas patas também é uma sinapomorfia, porém apenas de B e C. Nesse cladograma você vê o processo evolutivo das plantas. As plantas atuais são de 4 grupos. Da esquerda para a direita, as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E você vê nesse cladograma as novidades evolutivas que foram aparecendo, desde a espécie ancestral, hoje nós sabemos que foram ancestrais de algas verdes, que há 470 milhões de anos formaram as plantas. Então, quais foram essas apomorfias? Embrião, vasos condutores de seiva, sementes, flores e frutos. Dessas 4 novidades evolutivas, dessas 4 apomorfias, tem alguma que é do tipo sinapomorfia? Sim, na verdade 3. Embriões, vasos condutores e sementes, veja que são compartilhados por vários grupos. O embrião é compartilhado por todos.
Vasos condutores de seiva por pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E também as sementes, que são compartilhadas só pelas gimnospermas e angiospermas. Mas perceba que flores e frutos é exclusivo do último grupo, das angiospermas. Portanto, é morfia do tipo automorfia. Agora você percebe um cladograma mostrando que cada nó, cada ramificação representa espécies ancestrais. O primeiro nó é uma espécie ancestral de A, B e C, enquanto que o segundo nó representa uma espécie ancestral apenas de B e C. Nesse cladograma, você percebe que a linha pontilhada é uma história comum, né, compartilhada entre B e C. Qualquer novidade que apareça nessa linha pontilhada, ela vai ser uma novidade compartilhada tanto por B e C, ou seja, uma apomorfia do tipo sinapomorfia de B e C. Mas a linha azul, ela é uma história particular só de B. Se aparecer alguma novidade na linha azul, ela é exclusiva de B, ela é do tipo autapomorfia de B. Se aparecer uma novidade evolutiva na linha vermelha, que é uma história particular só de C, ela também vai ser uma apomorfia do tipo autapomorfia apenas de C. Aqui é o mesmo cladograma espelhado, tá? Bem, veja esse cladograma mostrando o processo evolutivo dos cordados agora. Veja quantas novidades aparecem aí, né? Olha, a presença de vértebra é uma novidade compartilhada por todos esses vertebrados. Mas quando você vê, por exemplo, pelo, será que todos compartilham essa novidade? Não. A presença de pelos eu só vou encontrar entre primatas e roedores. Então, pelos é uma apomorfia do tipo autapomorfia só para quem? Só para os mamíferos, já que só mamíferos têm pelos. Um outro conceito que é muito interessante, né, é o conceito de grupos monofilético, parafilético e polifilético. Eu vou dizer que um grupo ele é monofilético quando ele contiver todos os descendentes de um ancestral em comum. Então, quando o grupo tem todos os descendentes de um ancestral em comum, ele é monofilético. Mas quando um grupo tiver todos os descendentes, com exceção de um, quando eu deixar um ancestral, né, de fora, quando eu deixar um descendente de fora, ele é um grupo parafilético. Agora, quando eu deixar dois ou mais descendentes de fora daquele grupo, aí automaticamente eu tenho um grupo polifilético. Bem, é muito mais fácil entender observando esses cladogramas que estão aí. Veja, são, na verdade, 3 cladogramas iguais, né, mostrando que esses 4 mamíferos que estão aí têm um ancestral em comum. Quem são esses mamíferos? O lince, a lontra, o urso e o coiote. Veja que todos têm um ancestral em comum. Ora, se eu pego esses 4 grupos, eu vou dizer que esses 4 grupos é um grupo monofilético, porque eu peguei todos os descendentes desse ancestral em comum. Se eu deixar de fora o lince e pegar apenas lontra, urso e coiote, eu vou dizer que lontra, urso e coiote representam um grupo parafilético, já que eu deixei um descendente de fora. Mas se eu pegar apenas lince e a lontra e deixar de fora o urso e o coiote, eu já vou estar então diante de um grupo polifilético, já que eu deixei 2 descendentes de fora desse grupo, correto? Então, esses são os conceitos, né, de grupos monofilético, parafilético e polifilético, ok? Então, aqui estão os principais conceitos de cladística e aguarde a nossa próxima aula. Conto com a presença de vocês para o nosso tema de biologia, que você possa entender cada vez mais, né, esses conceitos de biologia. Até mais e até a nossa próxima aula.